Vamos então dar início. Boa noite a todos. Uma boa noite especial para a nossa plateia, também para o nosso convidado de hoje, para o fotógrafo Ricardo Lourenço, que será o nosso convidado desta sexta tertúlia de 2021. Para quem não me conhece, o meu nome é Nuno Luís e irei estar a moderar esta sessão juntamente com o Luís Afonso, que é o meu colega no projeto da Primeira Luz. Aproveito também para indicar a todos os presentes que esta sessão será gravada e que o tempo de duração da mesma será de 1h30 aproximadamente. Portanto, como eu referi há pouco, com a sessão de hoje completamos 6 meses desde o regresso das nossas tertúlias, portanto algo que não acontecia desde 2009 e que este ano retomámos esta iniciativa, onde tivemos um convidado por mês a partilhar a sua visão, paixão e forma de viver e sentir a fotografia, no fundo aquilo que nos une e nos faz, a cada última segunda-feira do mês, regressar a este espaço. Aos convidados dos meses anteriores também deixar aqui o nosso agradecimento, o nosso muito obrigado. À plateia presente, e uma vez que estamos a celebrar 6 meses desta atividade e sobretudo para quem de forma assídua costuma também assistir às nossas tertúlias, convidamos todos a deixarem ideias ou até mesmo nomes que possamos considerar para eventos futuros. Como sabem, é uma das nossas práticas, é ouvir as vossas opiniões, portanto, quem tiver opiniões, quem tiver sugestões ou até indicar alguém para poder participar nesta tertúlia enquanto convidado, usem o chat e de certeza absoluta que nós vamos ter em consideração tudo aquilo que vocês lá forem escrevendo. Hoje é também um dia que temos algumas novidades para partilhar com vocês e começando aqui pelas tertúlias, vou mostrar os convidados, neste caso serão as convidadas para o próximo trimestre, já sabem, sempre na última segunda-feira de cada mês, pelas 21h30. Portanto, vou só partilhar o calendário para que vocês possam ver. Todos estão a ver o ecrã? Afonso, estão a ver o ecrã? Sim. Okay. Portanto, então para julho teremos a fotógrafa Ana Abrão, para agosto teremos a fotógrafa Clara Gamito e para setembro teremos a fotógrafa Ana Moraes. Portanto, vamos aqui abrir um espaço neste trimestre para a fotografia no feminino. Deixem-me só aqui admitir mais algumas pessoas que entretanto estão a chegar. Ok. Portanto, quero também igualmente dizer que já se encontram disponíveis no nosso canal do YouTube as 5 tertúlias anteriores, para que as possam ver ou rever, caso seja esse o caso. Aproveitem também, subscrevam o nosso canal e recebem sempre em primeira mão todas as novidades que vamos colocando no YouTube. Eu aqui vou pedir ao Luís Afonso que partilhe o link do nosso YouTube e aqui neste caso criamos também uma lista de reprodução exclusiva das tertúlias que já foram efetuadas no ano de 2021. Também, mais uma admissão. Para quem não sabe, na Primeira Luz há um espaço de excelência virtual, onde quem frequenta as nossas experiências fotográficas pode expor o seu trabalho. Este mês de junho temos um novo projeto fotográfico para divulgar, portanto, da autoria da fotógrafa Maria Botica, sob o título Viagens. Deixo aqui os meus parabéns, a título pessoal e também da nossa equipa, à Maria pelas imagens e, sobretudo, pela coragem dela ter proposto um projeto tão arrojado. E mais uma vez aqui, Luís, peço-te que deixes o link no chat para que quem tiver curiosidade possa então ver o trabalho da Maria, sobre o título de Viagens. Ainda no que se refere também às tertúlias, e porque têm surgido algumas questões, aproveito também para partilhar com todos os presentes algumas notas sobre a forma como se podem inscrever e assistir às nossas tertúlias. Portanto, nós temos vindo nas últimas sessões a alertar para isto, porque pode eventualmente e tem gerado algumas dúvidas, algumas questões. No que se refere à inscrição para assistir, basta fazerem uma vez a inscrição e a partir desse momento recebem sempre a informação para as tertúlias seguintes. Ou seja, na última segunda-feira de cada mês, aquilo que vocês têm que fazer é estarem atentos à vossa caixa de correio e vão receber toda a informação necessária para se juntarem a cada uma das nossas tertúlias. Relembrar igualmente, e que salvo alguma exceção, e temos tido esse cuidado de colocar sempre as tertúlias, sempre na última segunda-feira de cada mês e também sempre à mesma hora, às 9h30. Antes de passar também aqui para a apresentação do Ricardo,
e sobretudo para quem assiste pela primeira vez, referir que a tertúlia está dividida em duas partes distintas. Na primeira parte, o nosso convidado traz-nos a apresentação que preparou para todos, que deverá demorar cerca de 30 minutos, e durante esse período não existe espaço a perguntas. Durante este tempo, podem aproveitar e indicar no chat que querem efetuar uma pergunta ao autor, que nós registramos a ordem de inscrição, e na segunda parte da sessão iremos então passar a palavra, por essa mesma ordem, a todos aqueles que queiram colocar alguma questão ao nosso convidado. Finalmente, o Ricardo, portanto, o Ricardo Lourenço, como eu disse há pouco, é o convidado desta sessão, é o nosso 6º convidado do ano. É natural de Porto Alegre, cidade que o viu nascer no ano de 1982. A sua percepção do mundo, como o próprio refere, foi sendo feita através de um contacto permanente com o meio natural. Em 2007, a sua eterna paixão pelo contacto com o meio natural descobriu um novo rumo, uma outra paixão mais recente, a fotografia. Desculpa, eu continuo aqui a aceitar mais algumas pessoas que vão chegando. Esta simbiose fez com que, a partir deste momento, o autor começasse a fazer registros meramente documentais do meio ambiente que o rodeava. Com o passar dos anos, a sua forma de fotografar começou a ser cada vez mais exigente e, como consequência natural, mais metódica. É na fotografia, especialmente na fotografia de aves, que tenta criar imagens únicas e singulares de vida selvagem em Portugal. A qualidade do seu trabalho e como forma também de compensar a sua dedicação e empenho, é fácil ver os seus trabalhos publicados em vários sites da especialidade ou também em revistas, como recentemente o trabalho sobre o lince ibérico, publicado na revista National Geographic portuguesa e também na versão holandesa. O autor, e para quem costuma também frequentar festivais de fotografia, é uma presença assídua em alguns dos festivais mais importantes que se realizam em Portugal. E para finalizar, porque é também igualmente importante, o Ricardo é também um dos membros de um dos bons projetos de fotografia que existe em Portugal, de seu nome realces. Senhoras e senhores, tem a palavra ao Ricardo. Ricardo, peço-te que atives o teu micro e que partilhes o ecrã e podes começar a tua apresentação. Olá, antes de mais, boa noite. Quero agradecer desde já o convite à equipa da Primeira Luz, dar as boas noites a todos e dar início já à minha apresentação, que tem como tema de estética à história. Ok, só um bocadinho, está certo, é isto. Vou só pedir que, não sei se me podem dar feedback para saber se estão a ver. Podes avançar. Ok, obrigado. Posso avançar? Ok, ótimo. O nome desta tertúlia não era exatamente, da minha apresentação não era exatamente esta, era mais comprida. O Nuno Luís perguntou-me qual era o nome da apresentação. Na altura eu disse-lhe que era da técnica à estética, da estética à história, e ele disse-me muito bem que o nome era demasiado comprido para fazer a publicação nas redes sociais, então ficou apenas da estética à história. Mas aquilo que eu vou falar é um bocadinho o meu percurso daquilo como do meu desenvolvimento como fotógrafo. Começou em 2007, como o Luís falou, e de como eu comecei com uma fotografia meramente técnica, e dar primazia a essa questão, como comecei a dar valor à estética, e a partir desta junção entre a técnica e a estética, como é que eu cheguei a contar à narrativa, à história. Acho que este processo fez-me crescer como fotógrafo, e é isso que eu vou partilhar ao longo da próxima meia hora. Eu não sei que horas são, mas o Nuno Luís disse-me para ser rigoroso, meia horinha. Nuno Luís, podes-me fazer sinal que eu estou a olhar para ti quando faltarem 5 minutos, está bem? Vou estar cumprido. Ok, tudo começa neste local, na Serra de São Mamed. Isto é uma fotografia feita de drone. É o ponto mais alto a sul do Tejo, e é aqui que eu realizo a maior parte dos meus trabalhos. É um sítio fantástico, porquê? Porque ali em baixo vêm umas casinhas brancas, não sei se é perceptível no vosso computador, na encosta da serra, e aquela é a minha cidade, é a cidade de Porto Alegre. E Porto Alegre fica precisamente na divisão entre aquilo que é uma paisagem mais relacionada com as beiras e a paisagem tipicamente alentejana a sul, com áreas de montado, planícies, estepe, e a norte um bocadinho as serras, os vales, que são mais característicos da beira do que do Alentejo. E esta diversidade de habitats que me rodeiam foram um bocadinho aqui acabaram por me levar a escolher um tipo de fotografia. Eu digo sempre que em 2007 eu fazia
fotografia de tudo e mais um pouco, tudo o que me aparecia, fazia fotografia de desporto, fazia fotografia de retratos, fazia fotografia de paisagem e ia-vos confessar que era horrível. Eu comecei a pensar como é que eu poderia encontrar algum motivo que realmente que me fizesse desenvolver a minha fotografia, e era normal, era natural que eu seguisse este tipo de fotografia, a fotografia de natureza, porque era aquilo que me rodeava no fundo. Ok, o que é que eu fazia no início? O que eu fazia no início basicamente era um fotógrafo puro e duro de aves, só fazia fotografia de aves. A receita era bem simples, andar com um guia de aves atrás, escolher aves que queria fotografar, inicialmente aquelas que me pareciam mais fáceis, e tentar fazê-las. A receita também era muito simples, era ter a luz por trás de mim, iluminando o animal na sua perfeição, e se possível ter um fundo maioritariamente verde ou totalmente verde que desse destaque à ave. Esta é uma narceja, é uma das minhas primeiras imagens, e é um animal fantástico. Na altura foi uma das minhas imagens que mais gostei de fazer naquela época, mas já tem alguns anos. Então, este gosto pela fotografia de aves foi crescendo e eu fui explorando um bocadinho aquilo que era esta coleção de espécies, até que algumas espécies eu comecei a criar algumas imagens diferentes. Eu só estava aqui a tentar passar aqui uma coisa que está por cima. Eu vou tentar... Ok. Tinha aqui uma por cima da imagem. Já está, peço desculpa. E então eu comecei a fazer algumas imagens diferentes daquilo que era o mundo das aves e aquilo que me chamava a atenção. Isso despertou-me um bocadinho para comportamentos que são diferentes daquilo que eu tinha captado até então. A tal receita que eu vos falei há bocadinho de ter a ave num poleiro, ou então ter a ave com o fundo totalmente limpo, ou quieta, ou olhar para um dos lados, essa receita começou a ser alterada e eu tentei começar a fazer fotos diferentes, com momentos diferentes, e aqui temos aqui uma imagem de uma garça real. Também fiz no início, quando comecei a fotografar aves, talvez em 2008, 2009, em que ela estava a tentar comer parte de uma carpa que tinha recentemente sido caçada por uma lontra e que agora estava aqui o resto, e a garça estava a tentar comer. Ok? Aquilo que eu queria na altura era um bocadinho isto, era espécies mais raras, não é? Naquela altura aquilo que eu pensava era, ok, se eu conseguir fotografar um chapim, que é uma espécie extremamente comum, é fantástico, mas havia esta lógica de quanto mais raro fosse o animal, mais gozo me dava, não é? E a cegonha preta é uma ave, é prima da cegonha branca. A cegonha branca é muito mais comum, mas a cegonha preta é extremamente rara e extremamente tímida, não só rara, mas tímida. E ao contrário da cegonha branca, tem hábitos relativamente um bocadinho diferentes. Para já, prefere alimentar-se apenas de peixe e normalmente em águas limpas. A cegonha branca tem hábitos um bocadinho mais abrangentes, pode ser em zonas de água limpa, mas também pode ser em zonas com água um bocadinho menos limpa, ou até mesmo em lixeiras, que é bastante comum. A cegonha preta é um bocadinho mais tímida, prefere estes sítios, acaba por ser um bioindicador. Onde vemos uma cegonha preta a alimentar-se, significa que o ambiente em si e a água, neste caso, mais especificamente, é boa, e isso é um bioindicador pela qualidade da água. A cegonha branca nem tanto, ou seja, se vimos uma cegonha branca em qualquer sítio, pode não significar absolutamente nada, porque ela não é muito esquisita. E então, nesta lógica de partir de animais mais simples para animais mais raros, comecei essa demanda de procurar espécies mais difíceis, como esta, é o caso da águia de Bonelli, uma das rapinas, para mim, a rapina mais bonita que nós temos na nossa avifauna, e comecei a fotografá-la na Serra de São Médio. Neste caso aqui é o casal. Este processo levou-me muito tempo. Sei que demorei 2 meses mais ou menos a preparar, entre abrigos, entre observação, entre o local onde elas normalmente, as aves, ao contrário do que algumas pessoas pensam, têm hábitos muito enraizados. Elas normalmente têm sempre os mesmos poleiros, têm sempre os mesmos hábitos, fazem sempre as mesmas voltas, e este trabalho, na altura que eu não sabia tanto como sei agora, obviamente, era um bocadinho inexperiente, levou-me muito tempo a planear, a preparar e sem ter a certeza que eu ia conseguir fazer. E este foi, se calhar, o momento em que me deu mais gozo, porque quando eu
consegui finalmente fotografar uma águia de Bonella, neste caso isto foi no outro dia, é uma sensação e o coração dispara e achamos que realmente aquele trabalho todo que tivemos para trás valeu a pena. E então dei seguimento e procurei espécies que eu nem sequer sabia que existia. Por exemplo, esta fotografia é um mel azul e eu faço regularmente apresentações aqui nas escolas de Porto Alegre e um dos exercícios que faço quando falo aos miúdos, neste caso em turmas de 5º ano, que aconteceu mais recentemente, eu faço um exercício muito curioso que digo-lhes assim, olha, eu vou-vos apresentar aqui 15 imagens de aves e vocês vão dizer-me as quais é que existem em Portugal e as quais é que não existem em Portugal. E então eles começam todos em coro, essa não existe, essa existe, pronto, a maior parte delas para eles não existe. E uma daquelas aves que nunca existe é o mel azul, eles acham que é completamente disparatado. E então quando eu termino a apresentação digo, olhem, todas as 15 aves que vocês acabaram de ver, eu estava a enganar-vos e todas elas existem em Portugal, não só existem em Portugal como existem todas no Alentejo, não só existem no Alentejo, como existem na Serra de São Mamede, e elas ficam boquiabertas como é possível. E eu dou sempre este exemplo do mel azul, porque o mel azul, curiosamente, faz ninho a cerca de 100 metros da escola onde eu fui apresentar agora ultimamente, e eles achavam que era impossível haver uma ave com estas cores perto da escola deles, e faz lá ninho. E essa perspectiva é gira, mas isto para vos dizer que comecei a procurar aves que eu nem sequer sabia que existiam perto de minha casa, aqui em Porto Alegre, e comecei a fazer fotos diferentes. Esta é uma foto diferente, já não é aquela perspectiva da ave pousada num poleiro, com o fundo limpo. Aqui é uma fotografia pouco comum, com o céu de fundo, mas de alguma forma dá a perspectiva do mel azul a pousar, a chegar a um poleiro que ele utilizava com frequência. E depois é a questão do espaço. O espaço que a ave ocupava na fotografia, inicialmente eu tinha que ocupar todo o frame com a ave, ou a maior parte do frame com a ave. Esta questão de habituar-me a dar espaço nas imagens foi uma coisa que me custou bastante, confesso. Estava demasiado formatado para um tipo de fotografia e só com o passar do tempo é que eu percebi que o espaço acabava por dar relevância ao animal fotografado, como é o caso desta garça. As cores, o reflexo daquele brilho que vocês veem ao fundo, torna esta fotografia completamente diferente se eu tivesse focado, pelo menos esta fotografia foi feita com uma 200mm, salvo erro, mas eu podia estar a utilizar apenas a 600 e estava a encher o animal no frame. E isso é uma coisa que eu me habituei a fazer, foi sempre que vou fotografar, e há situações específicas como por exemplo a fotografia em hydro-wide, eu só levava por exemplo uma 600mm com o teleconversor e pouco mais. Com o passar dos anos eu habituei-me a utilizar diferentes tipos de lentes. Hoje em dia, eu quando vou para o hydro-wide, eu já levo uma grande angular, uma 85mm fixa, 1.4, levo uma 180mm, ou seja, vou alargando o leque de lentes porque normalmente surgem oportunidades que ou consigo aproximar demasiado da ave, ou o ambiente é fantástico e eu não consigo aproveitar com as 600mm, e isso fez parte do meu processo, do meu desenvolvimento como fotógrafo, porque a partir de certo ponto, isto tem a ver com a passagem de uma perspectiva e de uma abordagem meramente técnica para uma abordagem mais estética. E quando eu passei para esta questão de uma abordagem mais estética, eu percebi-me que se tivesse outras ferramentas, neste caso outras lentes, as fotografias que eu iria fazer com aquele momento podiam ser muito variadas ou mais variadas, e isso dava-me, se calhar, um portfólio um bocadinho mais interessante do que utilizando apenas uma teleobjetivo. Do ponto de vista estético, eu comecei a apreciar esse tipo de imagens, imagens com grande angular, ou até utilizando uma macro e fazendo pormenores de aves, que eu já mostro mais à frente. E depois outras regras comecei a quebrar. Uma das regras que eu tinha inicialmente, quando comecei a fotografar, era que não se podiam cortar partes do animal. Era para esquecer. Todas as fotografias em que eu tinha partes do animal cortada era para apagar. Neste caso é um falcão peregrino. Se bem que ele está aqui com um pequeno desfoque da vegetação, que alivia o corte da ave. Se a ave tivesse cortada sem esta vegetação aqui no canto inferior direito, provavelmente eu não gostaria tanto da imagem, mas o facto de ele estar a espreitar um bocadinho ali por trás da vegetação, agrada-me, a imagem agrada-me e acaba por dar-me
mais espaço no resto da fotografia, o tal chamado espaço negativo, que não tem grande informação, mas acaba por... eu costumo dar nos cursos de fotografia, quando falo de curso de fotografia, quando falo de espaço negativo, neste espaço à volta do motivo principal que não tem informação, é como se existissem ali um conjunto de setas a apontar para o motivo que queremos realçar. E é para isso que serve um bocadinho o espaço negativo. E depois a questão da luz, a forma como eu fui modelando a luz, utilizando a luz, partindo de uma abordagem que a luz tinha que ser perfeita e estar nas minhas costas e baixa de preferência, utilizar, por exemplo, esta luz. Esta é uma luz quase de meio-dia. Eu estava a fotografar também no hidrowide numa lagoa em Mérida e, efetivamente, no meio da vegetação, de vez em quando aparecia o pescoço de uma garça vermelha a espreitar. Podem ver pelo olho da garça que tem um brilho do sol bem alto, ou seja, é uma luz que à partida eu não utilizaria para fotografar, mas o facto dela espreitar por entre as sombras da vegetação e dar apenas realce no olho, era uma forma de destacar só parte da ave, e isso acaba por ser uma ferramenta criativa, como se tivéssemos ali um modelador de luz, digamos assim, um snut a apontar apenas para aquela parte da ave. E isso foi uma coisa que eu também aprendi a fazer ao longo dos tempos, que é tentar fotografar com todo tipo de luz. É óbvio que normalmente há algumas luzes que não resulta, mas o facto do fotógrafo ser mais ou menos criativo tem a ver um bocadinho com o facto de ele se adaptar às condições que tem e procurar uma forma de conseguir uma foto diferente naquelas condições. Mais um exemplo de espaço negativo, também de uma narceja. Lembram-se da primeira foto que vos mostrei, era precisamente o mesmo animal, que estava a encher o frame, e hoje em dia a minha abordagem é um bocadinho mais esta, não é? Isto é um dia de chuva, chovia copiosamente na Albufeira do Caia. Eu podia ter a opção de me aproximar da narceja e conseguir fazer a foto, e tenho fotos um pouco mais próximas, mas quando cheguei a casa e olhei para as imagens, preferi esta abordagem, em que a narceja está muito mais destacada com um fundo maioritariamente branco, que dá realce àquilo que são os contrastes da própria penagem da narceja. Esta é uma fotografia também antiga, mas também conta um bocadinho a história. Quando o facto de eu me aproximar muito com o hidrowide de uma ave, chegava a uma certa altura eu pensava, não vale a pena aproximar mais porque a partir de agora vou começar a cortar a ave. E isso era uma das barreiras que eu tinha inicialmente e que eu soube ultrapassar no sentido de procurar outras perspectivas. Neste caso, um colhereiro que eu, ao aproximar-me, acabei por conseguir fazer uma foto apenas praticamente da cabeça do colhereiro, dando destaque àquilo que lhe dá o nome, o bico em forma de colher, contra um fundo branco. O fundo branco que é resultante de uma manhã de neblina. Eu adoro as manhãs de neblina, e há um momento em que a neblina se começa a dissipar e fica relativamente fina e deixa passar um clarão branco. E esses dias são ideais para fazer este tipo de fotografia, os aikis, neste caso, porque também nos permitem ter uma luz diferente daquilo que é habitual. E eu gosto particularmente da foto porque o colhereiro é uma ave branca, e quando vemos esta ave ao longe achamos que é uma cegonha. Todas as pessoas dizem que é uma cegonha, mas no fundo tem características diferentes da cegonha, e é uma ave que eu adoro. Tem um olho vermelho que não está muito vivo aqui porque também não havia assim tanta luz, estava um dia com neblina, mas é uma foto que depois acabou por servir para ser a capa da número 50 Pessoa da Pardela. Aqui mais um exemplo. O facto de eu ultrapassar aquela barreira de estou demasiado próximo do animal, se me aproximar mais vou começar a cortar. Eu faço isso com alguma frequência. Neste caso é um corvo marinho, esta foto já é mais recente, e está aqui como exemplo de como posso utilizar os fundos brancos para realçar, neste caso, um animal maioritariamente preto, mas que quando se vê ao longe é totalmente preto, mas quando nos aproximamos reparamos que ele tem ali pormenores e detalhes que vão muito mais além do que é a negritude do animal. E esta imagem que eu também gosto, por exemplo, uma das regras que eu tinha inicialmente é o olho é fundamental na fotografia. Estamos a fotografar animais, o olho é vida no animal. E eu habituei-me um bocadinho também a desconstruir essa ideia e a tentar fazer imagens diferentes. Neste caso, é exatamente a mesma ave que vimos antes, é o corvo marinho, mas neste caso um pormenor apenas de uma pata do corvo marinho. E isto leva-me um bocadinho àquilo que é o próximo passo, que é
o contar da história. Eu, se quiser contar uma história, uma narrativa sobre o animal, e se tiver um conjunto de fotografias muito parecidas, até posso ir fazer uma palestra, mas ao fim da 7ª, 8ª imagem muito parecida daquele animal, as pessoas começam-se a cansar e não estou a contar história nenhuma. Por exemplo, esta foto não tem a cabeça do animal, não dá para perceber, por exemplo, que animal é que é sequer, mas se eu tiver a contar uma história sobre o corvo marinho, podemos ver, eu posso contar que, por exemplo, ele caça mergulhando debaixo da água e utilizando as suas patas, que tem uma membrana interdigital, e esta é bem visível nesta imagem, que utiliza para nadar e para empurrar a água e para capturar os peixes. Se eu mostrar uma fotografia um bocadinho mais aberta em que aparece o animal todo, este pormenor da membrana interdigital passa mais despercebido. Por isso é necessário muitas vezes ter fotografias diferentes que possam contar diferentes partes da história. Ok, eu comecei no mundo das aves, mas rapidamente me apaixonei por outro tipo de animais, nomeadamente e principalmente dos anfíbios e os répteis. Vou falar um bocadinho daqui de alguns, mas muito rapidamente. Isto é uma cobra de água de colar, completamente inofensiva. E eu dediquei-me um bocadinho a estas espécies porque eu rapidamente percebi que se queria entrar por narrativas. Eu acho que os anfíbios, os répteis, são, se calhar, os animais dos quais eu ouvi contar mais histórias, e a maior parte das histórias são mitos e crenças. E eu sabia que podia explorar esses mitos e crenças para, de alguma forma, desconstruir as ideias erradas que as pessoas têm sobre esses animais e contar a minha parte da história, baseado naquilo que é a ciência, para explicar alguns mitos, algumas crenças e de alguma forma, trabalhar para a conservação e preservação das espécies, porque a maior parte destes animais, quando são observados por qualquer pessoa aqui na minha zona, normalmente não têm bom fim, acabam por ser mortos. Este animal que eu fotografei há pouco tempo e que é, por exemplo, uma das narrativas que eu quero explorar nos próximos tempos, o sapo parteiro, é um animal extraordinário. Nós temos a Serra de São Mamede, tem a maior parte dos anfíbios que ocorrem em território nacional, pelas suas características muito específicas, mas o sapo parteiro tem uma história super curiosa. Eu já tinha visto vários sapos parteiros. Nós temos duas espécies, o sapo parteiro ibérico e o sapo parteiro comum, e a Serra de São Mamede, por acaso, é o único sítio onde ocorrem, a nível nacional, onde ocorrem as duas espécies, mas já tinha visto vários sapos parteiros, mas nunca tinha visto com este comportamento que lhe dá o nome, que é o facto de ele andar com os ovos às costas. E isto é extremamente curioso. E, por exemplo, quando vou às escolas e quando conto a história sobre estes animais, nem os alunos, nem os professores faziam ideia que nós tínhamos este animal muitas vezes perto da escola e tinha este tipo de comportamento. Esta foto que é curiosa e que também foge um bocadinho àquilo que é aquela ideia pré-concebida que, mesmo para fotografar anfíbios e répteis, tinha que ter o fundo limpo. Eu acho esta foto muito curiosa, foi das primeiras fotos que eu tentei inovar e parece um sapo. No fundo é uma rela, não um sapo, uma rela desconfiada. Faz lembrar algumas senhoras que vivem aqui nas aldeias perto de Porto Alegre, e que quando vem passar um carro, daquelas aldeias que passa um carro de 5 a 5 horas, elas vêm sempre à porta espreitar a ver o que é que se passa, ou quando passa uma pessoa. Eu faço sempre esta comparação, mas acho esta foto curiosa precisamente por isso. Este é outro animal que eu queria mostrar-vos, porque nós temos a ideia que os grandes animais só existem noutros continentes. Esta é uma borboleta gigante, é a Saturnia piri, tem quase 20 centímetros de envergadura, é uma borboleta noturna e é relativamente fácil de encontrar. Eu já encontrei algumas vezes aqui em Porto Alegre, mas acho que em todo o território nacional, não tenho certeza. Mas é uma borboleta que nos ocupa a mão toda e sobram, ainda sobram asas, digamos assim. É extraordinária. Eu há pouco tempo fui passear com as minhas filhas e efetivamente encontrei esta borboleta e elas não queriam acreditar que nós tínhamos borboletas deste tamanho. E é uma borboleta noturna, está fotografada com ambiente noturno. Esta, por sua vez, é uma das borboletas que eu mais gosto, é a borboleta zebra. Acho que o nome em português é isso, é assim, o nome científico é Ificlides festamelia, por acaso fixo melhor os nomes científicos, e é também uma das minhas borboletas preferidas.
Isto só para dar exemplo que, para além das aves, para além dos anfíbios e répteis, eu comecei a me dedicar ao tipo de fotografia e percebi que havia muito mais por explorar para além das aves. Esta é uma imagem que eu realizei na altura para um trabalho, acabou por não ser publicado para National Geographic, sobre um fenómeno dos lacraus. Isto é uma dupla exposição, ou seja, eu fiz uma exposição no lacrau com uma lente macro, basicamente é a técnica do chapéu, se quiserem chamar assim, e aquilo que fiz foi, fiz a exposição no lacrau, tapei a lente e fiz a seguir a exposição na lua com uma tela objetiva, ou seja, isto requer que eu troque de lente a meio da exposição, no sentido de conseguir na altura, porque hoje em dia as máquinas permitem fazer isso, atenção. Mas esta fotografia já é antiga, foi feita, penso, com uma 7D a 1, não tinha essa opção e efetivamente fiz com essa técnica de trocar a lente, a máquina, aliás, troquei de lente de uma 180 por umas 600 milímetros e fiz essa dupla exposição, e isto para ilustrar um bocadinho aquele que é este fenómeno da fluorescência. Os lacraus são dos poucos animais no mundo que, quando iluminados por uma luz UV, têm algum brilho. Não este que aqui está representado, isto serve só para ilustrar, não é tanto, muito menos, mas os cientistas dizem que provavelmente será para se evitarem uns aos outros, já que a principal dieta do lacrau são outros lacraus, ou então para atraírem insetos os quais podem predar e acabam dos quais se podem alimentar. Ok, isto é um detalhe apenas de só para vos dizer que eu não trabalho só com animais, também era uma ideia que eu tinha inicialmente, é que eu não fazia paisagem, fazia só animais, e a pouco e pouco também fui desconstruindo essa ideia. Isto é um pormenor de gelo, na Serra de Gredos, em que eu estava a fazer um trabalho sobre cabra montés, e houve uma das formas do gelo que me chamou a atenção, com algumas bolhinhas de ar que ficaram presas naquela fina camada de gelo, e é aquela fotografia que eu chamo de fotografia de consultório, que quando vamos a qualquer consulta, a um médico ou assim, por exemplo, estão na parede. Hoje em dia já não é tanto, porque nós temos os telemóveis e não reparamos muito aos quadros que estão na parede, mas eu chamo de fotografia de consultório porque é uma fotografia que não olhamos muito para ela, à exceção, ou que não começamos a olhar para as linhas, à exceção se tivermos 5 minutos à espera, 10 minutos à espera, e então começamos a olhar para as linhas e começamos a lembrar formas e apela um bocadinho ao nosso sentido estético. Esta é uma imagem de um pormenor de uma estação aqui perto de Marvão, com gotas de... Isto não são gotas, isto basicamente era a estação que estava congelada mesmo e criava este brilho. Foi feita com 85 mm 1.4, daí o desfoque muito acentuado, e que achei piada a esta refração da luz que dá destas bolas de luz aqui no primeiro plano. De alguma forma contrasta com o negro do segundo plano. E depois também, a uma altura que também não achava que não me queria dedicar-me à paisagem, muito menos ao drone, e principalmente os meus colegas do Realce, acho que estão aqui a ver, o Hugo de Sousa, o Jacinto e o Nuno de Cabrita, acho que todos embarcámos um bocadinho nesta onda, e eu também acabei por me contagiar e comecei a fazer este tipo de imagens, que gosto particularmente, mas que não são propriamente, hoje em dia, aquilo a que me dedico mais, e já vos explico porquê. É mais um pormenor. Gosto muito das formas, a forma como visto do céu, visto de cima, as coisas ganham diferentes tonalidades, ganham diferentes, as linhas são completamente diferentes. É um tipo de fotografia que eu gosto de apreciar, mas que por si só não conta história nenhuma, se não estiver associada a outro tipo de temática. Bom, e esta fotografia já é subejamente conhecida pela maioria de vocês, mas é aqui que as coisas mudam. Foi com esta espécie que eu mudei a minha perspectiva de fotografar, de uma perspectiva meramente de fazer uma espécie e tentar fazer algum tipo de comportamento, e foi aqui com esta espécie, com o mergulhão de crista, os mergulhões na sua essência. Este, por exemplo, é um mergulhão pequeno, mas foi com o trabalho dos mergulhões que eu mudei um bocadinho esta perspectiva de que queria ir um bocadinho mais além daquilo que era a própria fotografia, queria contar uma história. E então comecei a explorar um bocadinho aquilo que era o comportamento dos mergulhões. Este é outro dos mergulhões que nós temos na nossa avifauna, um dos mais raros, o mergulhão de pescoço preto.
E os mergulhões eu reparei que tinham comportamentos excepcionais. E um dos comportamentos mais fantásticos que eu apreciei na natureza tem a ver com o facto deles serem criaturas que parecem estar constantemente apaixonadas. E não há nada que nos possa inspirar tanto como ver ou pessoas apaixonadas ou criaturas apaixonadas. E neste caso as criaturas apaixonadas têm outro encanto porque nós normalmente atribuímos este tipo de emoções apenas aos seres humanos. E o facto de haver uma espécie como o mergulhão de crista que de alguma forma tem este comportamento de ficar de frente a frente durante vários segundos, e há vídeos na internet, se quiserem observar, vários segundos frente a frente, a olhar olhos nos olhos, é uma coisa que fascina qualquer um e acaba por nos inspirar. Eu realizei algum trabalho e todos os anos, para terem uma ideia, desde há quase 10 anos até então, tenho sempre fotografado mergulhão de crista. Todos os anos faço fotografias de mergulhão de crista porque todos os anos sou surpreendido com comportamentos novos. Ou seja, continuo a construir a história, não dou a história por acabada e acabo por fazendo imagens sempre diferentes. Esta é uma imagem, por exemplo, em que ele acaba por sair da água, que vem cheio de água na crista e acaba por sacudir. E acho piada porque com o movimento da água nós conseguimos perceber para que lado é que ele está a sacudir neste preciso momento. Cá está, isto é um dos momentos em que eles fazem a dança e é um close-up, a ave está cortada e eles fazem este tipo de comportamento, ficam frente a frente e acabam por abanar as cabeças como se estivessem na discoteca. E um dos momentos eu consegui fazer esta imagem que eu achei curiosa, porque capta precisamente este momento em que ele está a curtir a música, se me permite a expressão. E esta imagem é também de mergulhão de crista, só para terem uma ideia em que eu saio de um close-up de mergulhão de crista e saio para esta imagem que também é de mergulhão de crista, que é uma paisagem de uma pequena albufeira aqui no Monte Barrão, perto de Porto Alegre, em que eu ia entrar dentro de água no hidroar e de repente paro-me com este cenário em que tenho o sol a nascer, um clarão laranja, tonalidades azuis do lado direito e o reflexo na água. Eu reparei que aquele mergulhão de crista estava-se a afastar de mim, porque reparou na minha presença, e dirigia-se precisamente, não sei se estão a ver o mergulhão de crista, mas o mergulhão de crista está no reflexo da água, é ali um pontinho negro, mas estava-se a dirigir precisamente para o reflexo, então a única coisa que fiz foi rapidamente trocar de lente e captar este momento em que a ave é apenas um pontinho na imagem, mas que me ajuda, se ele fizer uma apresentação sobre o mergulhão de crista, a mostrar para já aquilo que é o habitat do mergulhão de crista, aquilo que muitas vezes eu encontro quando chego a este tipo de lagoas e este cenário, porque ficamos na dúvida, entre já para dentro de água para fazer as imagens com esta luz ou aproveito um bocadinho a paisagem e desfruto um bocadinho daquilo que estou a ver, porque é um bocadinho, tem um bocadinho a ver também com sensações. Ok, tenho aqui um pequeno vídeo, não sei se conseguem ver. Ok, vou passar para trás porque acho que saltei, só um bocadinho. É um vídeo de 3 minutos sobre este trabalho que chama-se Complexidade e tem a ver exatamente com o facto de haver complexidade entre as aves naquilo que é este enamoramento, se me permite a expressão. Não estás a ver bem? Não faz-me só sinal.
Este vídeo já tem alguns anos e serve um bocadinho também para ilustrar. Por exemplo, as pessoas perguntam até onde é que vais para dentro da água e para terem uma ideia, esta imagem acaba por ser elucidativa porque aquilo que vem do lado esquerdo não é terra, é uma ilha no meio do Caia, e agora dá-me para perceber. Ou seja, normalmente afasto-me bastante e procuro este tipo de zonas que normalmente acabam por ter também aves neste tipo de ilhas e podem ver, não se vê a margem sequer. Este site já está desatualizado, este link, mas depois no final está o outro. Ok, vou partir agora para um bocadinho, apressar um bocadinho a apresentação, até porque vou só falar mais um bocadinho de uma história, mas eu comecei a explorar parte das imagens que já tinha, comecei então a explorar cada vez mais essas espécies, nomeadamente os coraciformes. É um outro conjunto de histórias que eu tenho. Coraciformes basicamente são guarda-rios, abelharucos ou roleiros, neste momento. As polpas eram até há pouco tempo, mas entretanto saíram. Já não são consideradas coraciformes, e então tenho também algum trabalho com este tipo de aves, os guarda-rios, por exemplo, neste caso a sair da água. Tem aqui algumas imagens, ou então feita com grande angular, com ambiente, ou então com fundo branco. Isto é só para dar uma ideia de como uma única espécie pode dar imagens bastante diversificadas, bastante diferentes, ou então um abelharuco, e também com alguma complexidade. Fotos de ação em voo, que é o que eles normalmente fazem, têm este tipo de comportamento, tem um poleiro, estão num poleiro, como viram na foto anterior, e saem muitas com frequência para apanhar insetos em voo. Ou então o roleiro. Isto são espécies que normalmente algumas pessoas não conhecem, principalmente o roleiro, que é talvez uma das minhas aves preferidas, mais coloridas que nós temos. Tem estes azuis, estes roxos extraordinários, e então é difícil fotografá-la pousada, e muito mais difícil é fotografá-la em voo, e foi um desafio, posso dizer que foi um desafio. Uma das técnicas que eu utilizei, costumo explicar isso com alguma frequência, foi colocar dois poleiros equidistantes da lente, ou seja, estavam os dois poleiros, eu já não tenho a certeza se era 15 metros, se era 13 metros, mas tinham que estar exatamente à mesma distância. Isto porquê? Porque normalmente ele ia de um poleiro para o outro, e a minha ideia era acompanhar a ave no trajeto que eles faziam de um poleiro para o outro, e à partida ele estaria sempre à mesma distância da lente, e então garantia o foco. E isso fez-me fazer algumas fotos da ação. E aqui está, isto é a fotografia do roleiro, nem sequer vê o olho do animal, mas vê-se uma paleta de cores fantásticas, contra uma luz, um fundo creme, que é típico das estepes alentejanas. Ok, outras histórias que eu vou avançar rapidamente. Uma das histórias que eu estou a construir agora tem a ver exatamente com este animal, a víbora cornuda. É de um dos animais que eu mais gosto, e é um dos que tem mais mitos associados, e ocorre aliás, é um animal que ocorre em todo o território nacional, mas tem uma população grande aqui na Serra de São Mamede, e eu estou a trabalhar precisamente com ela, com diferentes tipos de perspectivas. Aqui uma perspectiva de cima para baixo, de uma das víboras enrolada aqui na folhagem. Esta que retrata um dos comportamentos característicos da espécie, que é a cauda, que acaba por servir, a ponta da cauda é um bocadinho amarelada e serve um bocadinho de isco para outros animais. Ela fica sossegada, caça para emboscada, e aquilo que vem ali é a ponta da cauda amarelada que ela abana, como se imitando uma minhoca, e isso atrai lagartixas, outras cobras, aves, por aí fora, que ela acaba por predar. Isto é uma perspectiva muito próxima daquilo que é a víbora cornuda, e foi das fotos em que eu me arrisquei mais também, confesso. Uma das características da víbora cornuda é que muitas vezes é vista junto de pontos de água. Ela raramente se mexe, raramente se move, e normalmente move-se apenas para procurar água, e normalmente é encontrada em zonas com pontos de água. São mais algumas imagens para explicar, e partimos para outro tipo de fotografia que aprendi a fazer e comecei a gostar de fazer, que tem a ver com os mamíferos. Esta é uma fotografia de cabra montés. Na bocado falei-vos que tinha ido a Serra de Gredos para fotografar, e é uma das fotografias que eu gosto mais. Tem a ver aqui, também representa alguma complexidade entre a mãe e o filho, e posso-vos dizer que a cabra montés, há bocadinho falava com o Luís Afonso, é uma espécie relativamente desvalorizada, mas esteticamente dá fotos extraordinárias, e é uma das espécies que eu mais gosto de fotografar. Como podem ver aqui, esta é uma cena típica da cabra montés. Serra de Gredos, um dia
com muito nevoeiro, em que as passos deixavam entrar alguma luz do sol e um macho na encosta, que se vê aqui, um pontinho, num comportamento típico de montanha. Outras histórias que eu adorei acompanhar foi a destas raposecas, que eu acompanhei o ano passado, durante o confinamento, e ao qual eu dediquei 20 dias do meu tempo a acompanhar o crescimento delas. E foi uma das histórias que mais me cativou, porque eram duas, e as minhas filhas deram os nomes delas, é a Margarida e a Beatriz, e tenho uma história construída à volta delas, podia falar dela, mas preferi contar-vos, esta é outra. Esta é a Beatriz, que tem a mancha no dorso, e esta é a Margarida, que não tem mancha nenhuma, e que só mais tarde é que eu percebi que havia diferenças entre elas, porque inicialmente as minhas filhas perguntavam qual é que é uma e qual é que é a outra, e eu não sabia, fazia aquilo que qualquer pai faz, inventava. Ok, esta é a Margarida, esta é a Beatriz, e elas aceitavam isso. Mais tarde descobri que uma tinha uma mancha no dorso, e então a partir daí tornou-se mais fácil. Ok, a história que eu vou terminar é deste animal. Há cerca de 2 anos eu desafiei-me a fotografá-lo. E confesso que não tinha ideia que alguma vez iria conseguir sequer avistá-lo. Achei que, porque não, vale a pena tentar. É melhor não contar a ninguém, porque pode-me correr mal e tem tudo para correr mal, porque a probabilidade de o avistar e de fotografar é relativamente rara, é relativamente baixa, e o animal é extremamente raro, então eu comecei a trabalhar nisso. Fiz algumas incursões a Espanha, a sul de Espanha, para tentar avistá-lo, e acabei por começar a fazer algumas imagens. A partir daí, falei com o diretor da National Geographic Portugal, o Gonçalo Pereira Rosa, e disse, olha, tinha aqui algumas imagens, poucas, mas se calhar daria para fazer uma reportagem sobre o lince. E ele aceitou, e confesso que na altura não estava muito bem presente, não tinha muito bem presente a inconsciência de para onde estava a entrar, porque aquilo que me estava a comprometer, porque não tinha a certeza que iria conseguir fazer mais imagens. Ou seja, pensei, bom, ok, se calhar vou fazer um artigo de 2, 3 páginas, já tenho aqui 2 ou 3 imagens, e se calhar vou ter que preencher todas as outras páginas com fotos técnicas com as antenas, ou de coelho, ou paisagem, e pensei que claramente, pronto, se calhar vai ser isso que vai acontecer. Comecei a fazer algumas imagens de pouco em pouco de animais diferentes e a entrar no mundo do lince. Era uma espécie que se calhar muitos jogos querem fazer, eu também não é diferente, mas o facto de entrar no mundo do lince e começar a ter resultados fez com que eu me motivasse e pensasse, ok, se calhar pode dar uma reportagem um bocadinho maior do que estava a pensar, porque a informação é imensa. E então pensei, se eu vou fazer um trabalho sobre o lince, eu tenho que ter fotografias naquilo que é o período de maior atividade. O lince é um animal maioritariamente com hábitos noturnos ou crepusculares, e então não fazia sentido apresentar uma reportagem apenas com imagens do lince no ambiente diurno. E as imagens que eu tinha eram só ambiente diurno, então tive que me adaptar e explorar um bocadinho aquela técnica de fotoarmadilhagem, e comecei a captar algumas imagens. Este foi um dos pontos que eu mais explorei, e as imagens por acaso que estão aqui são mais deste ponto, em que eu sabia que eles passavam com regularidade uma família de linces. Este é o rato, é uma cria de primeiro ano, e eu não sabia, quando fiz esta imagem, que era para já, não sabia que era um juvenil, mas desconfiava, por tendo em conta que não tem ainda as barbas bem formadas, mas não sabia que era um juvenil primeiro ano, e depois, com a ajuda dos técnicos, consegui identificá-lo como sendo o rato. Mais tarde acabei por fotografar o pai do rato, este foi um trabalho que durou largos meses, e o pai do rato, que é este senhor, que é o piloto, chama-se piloto, acabou por passar e acabei por fazer mais algumas imagens, é uma das que gosto mais, que retrata um bocadinho o ambiente furtivo. A pouco e pouco fui afastando a câmara, fazendo vários ângulos deste local, que era um local em que tinha uma rocha de um lado, e eles, para explorar um bocadinho o território, passavam com muita regularidade. Havia uma latrina por trás desta pedra, em que eles utilizavam com frequência, e eu sabia que era uma das zonas com mais probabilidades. E depois gostava das árvores, da forma das árvores. Mais tarde acabei de fazer uma foto que foi um golpe de sorte. Esta é a fêmea, é a nebulosa, e acabei por fotografar praticamente a família toda. A nebulosa tinha acabado de caçar e passou neste local provavelmente para levar o alimento para as crias, e levava um coelho na boca.
ela ia na direção oposta à da câmara, mas provavelmente o facto de ter disparado o flash acabou por fazer com que ela virasse a cabeça e ter esta foto expressiva. Estas fotos são mais recentes. Esta fotografia é de um lince chamado Ona, que teve um problema no olho, e refere um bocadinho que nem tudo, apesar de ser dos animais que tem um dos melhores projetos de reintrodução e que tem mais dinheiro investido naquilo que é a sua conservação, nem tudo na vida do lince nem tudo na vida do lince é cor-de-rosa, ou seja, nem tudo é bom. Por exemplo, esta lincesa, os espanhóis têm este nome fantástico que nós não temos. Os espanhóis, as fêmeas chamam-lhe lincesas. Esta lincesa, como os espanhóis chamam, tem um problema na vista e é a mãe precisamente destas crias. Estas fotografias são as mais recentes. Eu, para contar a história, estas fotografias não saíram na reportagem porque não tinha estas imagens, mas eu estou neste momento a trabalhar para um livro e quero efetivamente ter fotos mais diversificadas. E esta é uma das crias, filhas da Ona. Esta é outra. E são animais extraordinários. Estar perto delas foi uma das experiências que mais me encantou. E assistir, por exemplo, a estes momentos de ternura entre irmãos. Eram 3 crias. Eu tenho as 3 fotografadas ao mesmo tempo, mas as imagens que mais gosto acabam por ser estas. Tenho também momentos de luta, mas não valia a pena estar agora aqui a mostrar. Este é o tipo de fotografia que me foi permitido fazer com a Ona, um animal selvagem. Todos os animais que vocês estão a ver são selvagens. E efetivamente eu trabalhei com algumas dessas imagens, não em todas, mas com a colaboração dos técnicos que acompanham os animais no terreno e que mais ou menos têm noção de onde os animais andam. Mas posso-vos dizer que, por exemplo, mesmo alguns animais que têm coleira, em que eles andam atrás delas todos os dias para marcar as localizações, eles dizem que podem estar 3, 4 semanas sem avistar um único animal, sabendo que ele está a 50 metros deles, ou a 40 metros deles, e não o veem. Mas a história começou com este animal, o Platero. Isto foi a primeira foto praticamente que eu fiz de um lince, e eu estava a tremer bastante. A foto da nota se calhar que eu estava a tremer bastante. Já também era quase de noite, e eu fiquei encantado com este macho que tornou-se icónico em Doñana. Este Platero era um animal que, quando se deixava ver, não era frequente, mas quando deixava-se ver bem, ou seja, não fugia, estava por sempre perto de nós, andava ali tranquilo. Um ano depois de fazer esta fotografia, isto foi em 2019, esta imagem, eu volto ao mesmo local para tentar encontrar o Platero. Eu fiz, aliás, várias semanas de incursões à Espanha que não consegui fotografar e só depois, em julho de 2020, é que voltei a encontrar o Platero. Numa estadia que tive de 5 dias, uma estadia de 5 dias na zona do sul de Espanha, acabei por voltar a encontrar e eu queria ver como é que ele estava. Ele estava num território completamente diferente. Ele, no primeiro ano, quando fiz esta imagem, estava no território dos pais. Os pais normalmente expulsam as crias no primeiro ano, passado um ano, e ele aqui tinha descido um bocadinho, tinha procurado outro território, encontrou um dos melhores territórios e já era um adulto que tinha uma zona já em que tinha fêmeas, tinha bom alimento, já tinha andado à briga com outro macho que acabou por expulsar, e eu fiquei super contente de acompanhar este animal que um ano antes era um juvenil e que nesta fase já estava crescido. Este é Platero. E eu pensei que Platero, sendo um bocadinho menos tímido que os outros linces, podia-me dar uma janela de oportunidade e acompanhar o crescimento dele ao longo dos anos. Infelizmente, em setembro, início de setembro, Platero morreu, foi atropelado, e foi um dos momentos mais marcantes desta história, porque eu falava com frequência com fotógrafos espanhóis que acompanhavam, eles têm uma rede de contactos, fotógrafos de natureza espanhóis, naquela zona em que vão controlando os linces, e eu falava com eles frequentemente a tentar saber onde é que andava o Platero. O que é que estava a acontecer com o Platero? O Platero já tem filhos, o Platero já mudou de território, há ameaças para o Platero, e havia constantemente ameaças para o Platero. Posso dizer, não tenho tempo aqui para contar, mas havia sempre ameaças, ou seja, a vida dele foi difícil e ele acabou por triunfar. Quando soube a notícia da morte dele, foi uma coisa que me comoveu, quase como se tivesse perdido um amigo, confesso, porque estava intimamente ligado à espécie e ao animal em si, e quando recebi esta foto de um fotógrafo espanhol a dizer o Platero morreu esta noite, foi uma coisa que me marcou bastante. Estas imagens, foi outra das imagens, este era o piloto, e acabou por dar, esta reportagem acabou por dar origem a uma reportagem de 24 páginas,
na National Geographic Portugal, numa edição comemorativa do 20º aniversário. E agora, no mês de junho, deu origem também à internacionalização do artigo na Holanda, ou nos Países Baixos, agora é Países Baixos, e em que eles acabaram por publicar essa história, e muito me orgulhou. Eu vou só mostrar um vídeo e vou terminar. Eu sei que no Luís já estou a ultrapassar o tempo e estou a falhar. Vou só mostrar um pequeno vídeo de 2 minutos que retrata um bocadinho aquilo que é o making of de todo este trabalho. Nuno, estás a ver bem? Ok, obrigado. Eu vou interromper então o compartilhamento, se conseguir. Eu não vejo o rato. Ok, e vou passar a... Olá, Ricardo, mais uma vez, olha, obrigado. Muito boa a tua apresentação. Esta tua forma de pensar, a fotografia de vida animal é absolutamente fantástica. Antes de avançarmos, deixa-me só também fazer-te aqui uma confidência. Eu nunca fui, até por causa do meu gosto fotográfico, nunca fui um grande apaixonado de fotografia de vida animal. E a verdade, até mesmo pela amizade que me une, sobretudo um pouco mais ao Jacinto e ao Nuno Cabrita, e agora também mais recentemente a ti, a vossa forma de fotografar esta vida animal, porque eu também nunca fui um seguidor deste género fotográfico. A verdade é que vocês fizeram-me ver este estilo fotográfico de uma outra forma, muito mais além do tal mero registro documental que tu tanto falavas ao início e que, de certa forma, também pautou o teu percurso inicial e que, logicamente, faz parte do processo evolutivo de cada um de nós e portanto, dar-te a ti os parabéns por este magnífico trabalho. Obrigado. Uma coisa, relativamente aqui e começando aqui com as perguntas, e para a plateia já sabem, quem quiser fazer perguntas ao Ricardo tem que se inscrever no chat, e também para não tomar aqui muito do teu tempo, porque vamos abrir aqui o espaço também à nossa plateia. Tu sentes que este teu trabalho relativamente ao lince ibérico
ainda por cima o impacto que ele teve, tanto a nível nacional, com a comunicação na National Geographic e também mais tarde na National Geographic holandesa. Tu achas que este trabalho, não só do lince ibérico, mas até outros que tu possas fazer no futuro, pode ajudar a sensibilizar e consciencializar as pessoas e as entidades sobre a necessidade de preservação de espécies que estão ameaçadas? Sim, eu sou suspeito, obviamente, mas posso dizer que em conversa com alguém que não posso dizer o nome, se calhar, em conversa com alguém que trabalha na conservação do lince ibérico, que eu não vou dizer o nome, mas uma coisa que ele dizia muito curiosa é que quando é que nós tomamos consciência que grande parte hoje em dia daquilo que é a conservação passa pela comunicação. E passa pela comunicação a todos os níveis. Isto porque quando olhamos para o projeto do lince ibérico como sendo um dos projetos com mais sucesso a nível mundial, ao nível da conservação, temos que pensar porquê. E uma das razões por que ele tem tanto sucesso tem a ver com o facto de começar a ser trabalhado nas suas bases, ou seja, antes de serem libertados de linces na natureza, o trabalho de proximidade que isso exigiu ao nível da comunicação. Junto de proprietários de terrenos, junto de associações de caçadores, junto da população em geral. E eu tive a oportunidade de acompanhar esse trabalho, dos estudos que foram feitos, da forma como essa comunicação foi feita, só a linguagem que foi utilizada e por quem foi feita. Eu acho que grande parte do sucesso do projeto reside um bocadinho nessa cultura de proximidade que foi sendo criada. E isso tem tudo a ver com comunicação, a forma como se comunicou, a clareza, a transparência. Eu acompanhei as equipas em Portugal e em Espanha e percebi que esse era um ponto de contacto entre aquilo que é o projeto ibérico, no fundo, porque o projeto acaba por ser ibérico, e um dos pontos de contacto é exatamente esse, é que tem que haver transparência entre a administração, se me permitem, neste caso a administração é a administração espanhola. Quem comanda o projeto, de alguma forma, quem manda no projeto é a Junta da Andaluzia, no fundo é a cabeça do projeto, e depois há um conjunto de outras instituições, entidades que trabalham no projeto, nomeadamente o ICNF em Portugal, a Junta da Extremadura, por aí fora. E eu percebi que todas elas utilizam esta questão de a transparência ser essencial e fundamental no contacto de proximidade com os proprietários, com os caçadores, com as pessoas que vivem do campo, de forma também a desmistificar a ideia de que o lince só traria prejuízo. Não é verdade. É óbvio que a maior parte das pessoas, se calhar funcionou, outras nem tanto, mas esse trabalho continua a ser feito. Este tipo de trabalhos, eu senti isso, que acabam por dar visibilidade àquilo que é o esforço de todos. Ou seja, a reportagem da National Geographic, eu não falei apenas das equipas que trabalham no terreno na conservação do lince ibérico, diretamente. Falei também daquilo que foi o facto, por exemplo, de só é possível termos lince em Portugal pelo facto de termos uma boa exploração cinegética em algumas zonas do país. Porque se a partir de certa altura não houvesse exploração cinegética, não digo tanto caçadores, mas exploração cinegética em si, que de alguma forma ajudaram indiretamente aquilo que foi a reintrodução do lince. Se não houvesse essa exploração cinegética, provavelmente não teríamos nenhuma uma região do país em que houvesse coelho suficiente para libertar o lince. É preciso termos essa consciência. Tal como se não houvesse proprietários que tivessem essa noção e tivessem essa abertura, também não haveria lince ibérico em Portugal. São essas mensagens que também têm que passar. E o facto de também ter sido criada nas zonas onde foi libertado o lince, não só em Portugal, mas como em Espanha, uma cultura de identidade da espécie com a região, isso também ajudou. E isso tem a ver com comunicação. O facto de apresentar uma reportagem de 24 páginas sobre essas entidades e essas pessoas acaba por lhe dar um bocadinho, colocar os holofotes em cima delas e dizerem, foram vocês, acabam por ser vocês. Sim, foram parte importante deste... Exatamente, e as pessoas criam essa identidade a partir desta comunicação. Eu digo no último parágrafo da minha reportagem que, no fundo, não são as instituições em si que fazem a diferença. São todas as pessoas que trabalham nela e as pessoas das entidades também, das instituições também, mas as pessoas que estão fora das instituições que fazem a diferença. Eu acho que é um bocadinho por aí.
Obrigado, Ricardo. Bom, eu tinha mais perguntas para te fazer sobre o lince ibérico, mas eu vou passar aqui à nossa plateia. Vou pedir ao Jorge Macedo que ative o seu microfone Grande Jorge. e que coloques então a tua questão, ou as tuas questões ao Ricardo. Olá, Jorge. Jorge. Boa noite. Boa noite a Boa todos. noite. Boa noite especialmente ao Ricardo. Mais uma excelente apresentação, já estamos habituados. Obrigado, Jorge. E pronto, gosto muito do teu trabalho, sou um grande fã. Uma Obrigado. pergunta muito simples. Tinhas dito que atualmente levas para o hidro-wide várias lentes e a mim faz uma grande confusão porque o espaço é um espaço confinado e muito pequeno, estamos no meio que não é o nosso, com água, praticamente uma pessoa só tem as mãos fora d'água e a mim faz-me confusão é como é que tu geres a mudança de uma lente e estou a imaginar uma 600 fixa que é grande e é pesada e como é que de repente para onde é que ela vai para se mudar para uma grande angular e eu estou um bocado curioso. Jorge, olha, eu também inicialmente risco. não é, claramente é um risco controlado. Por exemplo, eu Jacinto está a ver, eu sei que o Jacinto está a ver, mas por exemplo o Jacinto, o meu hidro-wide tem um tamanho normal, mas o hidro-wide do Jacinto, para teres uma ideia, ele leva um frigorífico e um micro-ondas ao lado. Só para teres uma ideia. Mas isto para te dizer que é relativamente fácil. Levo uma mochila com 4, 5 lentes e depois do outro lado tenho espaço ainda para levar água, para levar comida. Eu levo tudo isso, não me falta espaço. Confesso que já estou habituado. Sei que para quem não faz com frequência hidro-wide possa fazer confusão num ambiente com muita água, estar a trocar de lentes, mas não é difícil. A 600 mm está sempre acoplada a uma cabeça que tem que ser robusta. Neste caso é uma Sirui, não quero fazer publicidade, uma KC40 que aguenta 90 e tal quilos, mas isso é fundamental, ter uma boa cabeça que está a segurar a lente, e aquilo que eu utilizo muitas vezes utilizo uma grande angular e coloco a grande angular fora do hidro-wide à mão e faço essas imagens, ou então uma lente macro. Não é assim tão diferente, Já me aconteceu e estou a ver aqui, já tive algum material que caiu à água, por acaso nunca foi em hidro-wide, mas já me aconteceu, os acidentes acontecem, mas por acaso hidro-wide eu acho que é relativamente seguro. É relativamente seguro. E dá-te outra perspectiva completamente, Jorge, porque muitas das vezes aproximas tanto da ave e antes de eu levar esse material comigo, pensar assim, se tivesse aqui uma grande angular agora, fazia uma foto muito gira. E então eu pensei, olha, porque é que não começo a trazer? Então arranjei uma mochila relativamente pequena, levo sempre uma 85, uma macro e uma grande angular, para fazer diferentes tipos de fotografia. A grande angular, para dar um bocadinho a imagem de ambiente, fazer fotografia de ambiente, e às vezes estou mesmo muito perto dela, da ave, encosto-me às aves. A lente macro para fazer pormenores, por exemplo, às vezes das patas da ave ou do olho da ave, também dá jeito. E 85, 1.4 para fazer desfoques, às vezes, que tenho fotos, por exemplo, eu não trouxe aqui uma foto, mas gostei muito de uma foto que fiz com a 85, 1.4, que muitas vezes utilizo como lente macro, com um tubo extensor, um pequeno tubo extensor, e eu fiz a foto, por exemplo, de um papa-ratos em que a única coisa que está focada é a ponta do bico do papa-ratos e depois tudo o que está para trás está desfocado. Por exemplo, este tipo de foto mais criativa só é possível se ele tiver um conjunto de lentes à mão para permitam fazer essas imagens. E os riscos são controlados, efetivamente. Ok, obrigado, Ricardo. Obrigado, Jorge, pela tua participação. Vou passar a palavra ao João Quintela. João, peço-te que atives o teu micro e bem-vindo. Muito obrigado, Ricardo. Em primeiro lugar, parabéns para excelente trabalho, excelente apresentação. Obrigado, João. Acho que nós não nos conhecemos. Acho que não. E peço aqui desculpa por algum informalismo aqui do trato. Mas, nada. O trabalho está fantástico, gostei imenso da abordagem, especialmente aquela abordagem tanto do que tu explicaste bem, enfim, com todo o sentido,
Portanto, começar a fazer as grandes fotografias, os grandes planos e depois começar a fazer, de facto, toda a história, que é, de facto, muito mais interessante, muito mais giro, pá, giríssimo. Coisas bem desenhadas, com uma estética muito apurada, com um bom trabalho gráfico, portanto, e obviamente, da parte importante, da parte naturalista. Portanto, basicamente era para estar parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Agora só uma pequena pergunta, Sim. A parte do White também já foi respondida, também achei uma certa graça. Agora, eu acabei por não perceber bem isto. Tu fazes isto a tempo inteiro ou não? Tu és fotógrafo profissional? Fazes só isto? Não. Então lá está. E então, onde é que arranjas tempo para isto tudo? Opa, Obrigado. Obrigado, é uma boa, ótima pergunta. Onde é que eu arranjo no meu tempo livre? Muitas vezes com algum sacrifício, é verdade. Por exemplo, o trabalho do Lince, eu tinha que, eu conto isto com alguma frequência, por exemplo, tinha que colocar ou controlar as câmaras de armadilhagem 2 vezes por semana. E então, 2 vezes por semana eu tinha que levantar às 4 da manhã ir para a Espanha, e está aí o Jacinto, o Hugo e o Nuno que acompanharam esse processo, e fazia 200 e tal quilómetros para lá, controlava as câmaras, trocava cartões, baterias, flash, por aí fora, pegava nos cartões, vinha para Portugal para entrar ao trabalho às 10 da manhã, ou seja, isto durante meses. Exige alguma disciplina, é verdade. E se eu alguns dias ia com alguma motivação no sentido de que, ok, eu vou e há sempre aquela expectativa, pode ser que tenha imagens, não é? Havia outras alturas em que, por exemplo, o vigilante dizia assim, olha, a máquina caiu, ou choveu imenso, aquilo não dispara, passei lá, passado 1h30, tu tens colocado aquilo não sequer dispara. Ou seja, eu já sabia que na próxima vez ia fazer a viagem só para gerir um bocadinho aquilo que eram os estragos. Mas eu tenho uma frase que eu costumo sempre dizer, que é, isto tem a ver um bocadinho com a nossa força de vontade. Pergunta muitas vezes qual é o segredo para fazer estas imagens. O grande segredo, que não é segredo nenhum, é 90% das fotografias estão feitas quando consegues levantar da cama muito cedo. Ou seja, aquele momento em que tu metes os pés no chão e começas a esfregar os olhos às 4h30 da manhã ou 5 da manhã, mesmo que estejas a ouvir o vento e a chuva lá fora, esse momento, normalmente 90% das imagens estão feitas. Porque é o que eu costumo dizer, se saímos da cama, vamos para o campo e as coisas acabam por acontecer, não é? Se fizeres isso com muita frequência e com disciplina, as coisas acabam por acontecer. Eu acho que isso é o grande segredo, é ter força de vontade e conseguir fazer esse sacrifício de levantar cedo, muitas vezes quando o conforto nos abraça com demasiada força, não é? É mesmo assim, é um bocadinho essa lógica. Obrigado, Ricardo. João. Obrigado, João, mais uma vez pela tua participação. Vou passar a palavra ao Carlos Neves. Carlos, boa noite, bem-vindo. Peço que atives o teu micro, por favor, e faças a tua questão ao Ricardo. Olá, boa noite a todos. Ricardo, mais uma vez, parabéns por mais esta maravilhosa apresentação. Olá, Carlos. Olá, um abraço para ti. Obrigado. Tudo bem. Eu hoje queria fazer-te uma pergunta para perceber um bocado da tua evolução em termos do fotógrafo e do amante de natureza. Ou seja, quando tu começaste, e estou aqui a deduzir e portanto queria que tu realmente dissesse como é que a coisa evoluiu. Tu no início gostavas de fotografia e viraste para a natureza, e com o tempo e com a ligação que foste tendo com as tuas fotografias, com os animais e ainda há bocado estavas a dar o exemplo do Lince, da ligação que tiveste com o Lince e que depois acabou por morrer, não é? Será que chegaste a um ponto onde já és quase um naturalista que gosta depois de exprimir, através das fotografias, de passar essa mensagem? Ou seja, houve uma evolução desde que começaste até este momento? Sim, eu não sei se posso dizer isso, posso afirmar isso. O que eu acho é que inicialmente o que me dava prazer é fazer a imagem da espécie em si, sem ter muito em conta aquilo que podia fazer com essa imagem. Era uma imagem isolada. No fundo, acabam por ser imagens isoladas que estavam no meu computador. Eu podia mostrar, podia publicar aquilo que as pessoas fazem nas redes sociais, ou aos amigos, fazer algumas... mas a certa altura percebi que isso não me preenchia de todo. Ou seja, eu senti que um conjunto de imagens sobre determinada espécie, com um guião, ou seja, eu tenho um método de trabalho, e eu não falei disso, que é eu crio uma espécie de guião naquilo que quero fazer com determinada espécie, de forma a que depois, no fundo, tenho um portfólio rico com imagens diversificadas que me permitam contar uma história. E essa história com imagens diferentes, que me possam causar impacto, é que servirão de alguma forma, baseada, se possível, numa boa história, por
trás daquilo que é a espécie, por exemplo, como é o caso do lince, poder inspirar os outros a conservar e aproximá-los um bocadinho da natureza. A imagem acaba por ser o meio de comunicação mais imediato, não é? E se tivermos imagens com alguma beleza e com algum impacto, isso chama a atenção das pessoas para a mensagem. E depois cabe-me a mim, tendo por base essa história base, que muitas vezes eu tinha um guião, por exemplo, eu tinha um guião construído para a história do lince, e o guião foi cumprido em grande parte, mas a certa altura, quando eu tive o conhecimento da história do Plater, por exemplo, quando soube que ele morreu, não fazia parte do guião, como deves calcular, Carlos. Foi uma parte triste da história, mas acaba por torná-la, se calhar, até mais interessante do ponto de vista da conservação, porque as pessoas têm a ideia de que, ok, existem, é verdade, são gastos milhões de euros naquilo que é o projeto de conservação do lince ibérico, mas por si só isso não faz tudo. Ou seja, os linces ainda assim, apesar de estar a recuperar, e temos mais de 1000 linces em liberdade neste momento, atravessam por grandes adversidades, e muitas delas, por acharmos que estão muito protegidos, achamos que nada lhes acontece, e não é verdade. E este ponto da história que não estava no guião acaba por alterar um bocadinho aquilo que é a perspectiva e dar. Eu por acaso, não tive só contato com este lince que morreu, acompanho outras histórias. Há outro lince que é o Cataporu, que também falo na reportagem, que era um lince português, que nasceu em Portugal e que foi libertado em Espanha, e que acabou por morrer, precisamente foi encontrado morto num dos dias em que eu estava a acompanhar os técnicos, e eles estavam a fazer o controlo, e as coleiras, para quem não sabe, as coleiras têm diferentes tipos de sinais. Se o animal estiver a descansar, faz um pi lento, se estiver a correr ou se estiver cansado, faz um pi mais rápido, mas se o animal perdeu a coleira ou então o animal está morto, faz um pi contínuo. E então nesse dia eles estavam a controlar o Cataporu e acabaram por ter um sinal contínuo, e eu tive que acompanhar o vigilante ao longo de 2 horas mais ou menos, até fazer a triangulação toda, e foi eu que encontrei o animal e perceber que é uma coisa séria. Eles lá e cá em Portugal também, a morte do lince é uma coisa que tem um protocolo muito rigoroso. São contactadas várias entidades, e a investigação, para terem uma ideia, é muito parecida àquilo que é a morte de uma pessoa, ou seja, há muito dinheiro investido e tudo tem que ser apurado. Mais tarde acabei por saber que esse lince morreu devido a um ataque de cães. Tinha havido uma batida ao javali 15 dias antes nesse terreno, provavelmente ele foi atacado por cães e não morreu, mas o facto de ele ter sofrido algumas mordidas acabou por morrer com uma septicémia, com uma infecção generalizada em resultado dessas mordidas. Pronto, isto para responder um bocadinho à tua questão, interessa-me muito mais hoje em dia dedicar-me apenas a 2, 3 espécies por ano, centrar-me na história, criar um conjunto de imagens interessantes e tentar inspirar as pessoas, não é? Acho que é mais vantajoso na minha perspectiva, e não critico nem censuro quem faz o contrário, porque tem a ver com os gostos. Eu, como disseste muito bem inicialmente, aquilo que me dava prazer era ir pelo campo e ir a procurar espécies diferentes. Hoje em dia o que me dá gozo é um bocadinho aproveitar as imagens que tenho e centrar-me nas espécies para contar histórias que possam inspirar as pessoas. É um bocadinho essa a lógica. Ok, obrigado. Obrigado, Carlos, pela tua participação. Juvenália, também tinhas algo para dizer. Podes ligar o teu micro, por favor, e colocares a tua questão. Já estou? Sim, estamos a ouvir, Ju. Já? Bem-vinda. Bom, eu comecei por fazer fotografia de paisagem, ainda faço, mas há uns tempos esta parte dei comigo a adorar aves. Aliás, também já gostava, mas estou particularmente virada para aí agora, e eu devo confessar a minha ignorância e dizer-lhe que não o conhecia de lado nenhum. Conheço mais o Eduardo Lourenço, ou conhecia, já infelizmente não está entre nós, e não tem nada a ver com a fotografia, mas adorei o seu trabalho, mas fiquei com uma inveja terrível, porque eu não vou conseguir fazer nada disto que você faz, e realmente isso causa-me alguma frustração, mas realmente estimulou-me ainda mais a dedicar-me, sobretudo às aves, embora também goste dos outros animais, menos os répteis, lamento muito, mas fazem-me alguma comichão.
Mas, por acaso, ainda no outro dia, semana passada, fotografei uma ranzinha pequenina, mas é uma ranzinha pequenina, assim, também Claro. do meu dedo mínimo. Os outros fazem-me alguma impressão. Mas esta história das aves, eu, por enquanto, tenho dedicado a fotografar patos no Rio Almonda, mas tenho achado de qualquer maneira muito giro, e ainda hoje publiquei uma foto dessas numa rede social, porque eu não gosto de fotografar quando eles estão a nadar, simplesmente gosto quando eles estão naquele processo de higiene, acho eu, Sim, não sim, sei, sim. que se lavam e a água por todos os lados e mexem as asas e abrem e fecham e não sei o quê, e acho giríssimo, porque às tantas acho que aquelas asas, há determinadas posturas que as asas parece que também contam uma história, porque eu tenho, por exemplo, um pato que parece que está a bater palmas. Uma fotografia que parece que o pato está a bater palmas. Sim, João, desculpe. E também com o Nuno, já fui várias vezes ver as cegonhas no Cabo quê? Raso, não é? Como é que é? Perdão. Cabo Sardão. E também gosto muito de as ver, sobretudo quando elas estão naquele... Há bocado chamou-lhe cantar. Ritual de acasalamento. Ritual de acasalamento, acho giríssimo, e desta vez não consegui apanhar, mas da outra vez que fui, já toda a gente estava zangada comigo porque eu não me ia embora e já estavam todos fartos de me chamar, mas eu tinha percebido que estava iminente o voo da cegonha, a saída do cegonho do ninho, e fiquei lá mais um bocado porque realmente gosto do movimento. As aves estáticas não. Agora, chegar àquilo que você faz é uma coisa que me causa comichões, porque realmente eu não vou conseguir. É uma frustração. Olha, Jornada, duas coisas. Eu, por acaso, tenho uma curiosidade que é, eu numa revista aquelas revistas, penso que de fotografia de vida selvagem, é coisa de 6 anos, há uma entrevista em que perguntam qual é que é o animal que você sonhava fotografar. A mim, perguntam. E eu, por acaso, fui ver isso. E a minha resposta foi qualquer coisa do género. Não sei se consigo alguma vez fotografar, mas eu durante a minha vida, eu dizia nisto, durante a minha vida, isto foi há 6 anos, durante a minha vida gostava de pelo menos avistar um lince ibérico em liberdade. Ou seja, era uma coisa tão distante e tão impossível para mim, que eu dizia isto. Isto para dizer que aquilo que a jornada diz que nunca vai alcançar, não diga isso, porque tem a ver um bocadinho com a existência, a nossa disciplina. E depois, naquilo que disse em relação ao Cabo Sardão, que às vezes está lá há tanto tempo e os seus amigos já começam a ficar chateados, posso lhe dizer que normalmente quando vou fotografar com os meus amigos, quando nos encontramos já vamos chateados. Ou seja, já vamos... Por isso, e eles estão aqui, alguns deles, eles que digam. Ou seja, quando nos encontramos já estamos a embirrar uns com os outros. Mas faz parte do processo e isso é divertido, obviamente. Mas obrigado pelo seu testemunho, Juvenal. Obrigado. É um trabalho fantástico, muitos parabéns, é lindíssimo. Vou revê-lo de certeza absoluta. Mas como lhe digo, apetece-me esganá-lo, pronto. Okay. Obrigado. Adeus, parabéns. Obrigado pela tua participação, Ju. Só aqui um à parte, ao Ricardo. Por acaso eu acho engraçada a vossa relação, pelo menos de vocês os 4, do vosso projeto, que é que eu conheço melhor, né? Tu, o Nuno e o Jacinto, vocês, eu não sei como é que vocês conseguem ter um projeto juntos, porque andam sempre em picardias, é uma coisa incrível. Sim, faz parte, eu acho que isso torna-se saudável. Claro que sim. Nós discutimos mesmo a sério, não estou a brincar, eles estão aí que digam. Nós discutimos e ficamos mesmo zangados uns com os outros, e às vezes pensamos isto vai correr mal, mas faz parte do processo. A confiança entre nós é muito grande e confesso que elas, talvez, essas 3 pessoas, mas também os outros elementos do projeto, o João de outra forma e o Mário agora mais recentemente, mas o Jacinto, o Hugo e o Nuno foram talvez as pessoas que mais me fizeram evoluir, porque nós quando publicamos imagens, se calhar a nossa mãe vai nos dizer sempre que a fotografia está fantástica, ou o nosso melhor amigo, mas nós somos um bocadinho duros uns com os outros, somos muito exigentes e às vezes demasiado exigentes e às vezes demasiado duros, mas isso faz com que nós criemos filtros, só por si, no sentido de que, espera aí, eu nem sequer lhes vou mostrar isto porque vou levar nas orelhas já deles e eles vão me dizer o que é que estou aqui a fazer. E isso levanta um bocadinho aquilo que são as nossas exigências entre nós e isso acaba por se ver.
mas pronto, andamos sempre à mocada, digamos assim, andamos sempre à porrada uns com os outros, digamos assim, de uma forma sempre a discutir, mas falamos muito de fotografia e praticamente todos os dias, e isso ajuda-nos a crescer imenso. E isso Isto era só um à parte e uma provocação. sim, mas é um bom à parte, porque eu devo confessar que devo-lhes muito a eles, porque eles é que me ajudaram ao longo destes anos a crescer muito, e apesar de andar sempre a discutir com eles, eles sabem isso também, devo-lhes muito e agradeço-lhes aqui. Olha, antes de fecharmos, porque já estamos aqui perto da hora de terminar a tertúlia, eu vou só passar a palavra ao Luís Afonso, que ele também tem uma pergunta para te fazer. Ok. Olá, Ricardo. Olá a todos. Boa noite a todos. Eu não tinha falado com vocês. Eu tenho aqui várias perguntas para te fazer. Tinha aqui apontado várias perguntas. Em primeiro lugar, tu já sabes aquilo que eu penso do teu trabalho. Para mim, eu costumo dizer isto, tu és o maior. E é verdade. Para mim, és o meu fotógrafo de vida selvagem favorito. Obrigado. E acho que a minha pergunta vai ter um pouco a ver com isso, porque eu tinha aqui várias perguntas para ti. Tinha uma que tinha um pouco a ver com aquela tua, e tu acho que falaste nisso quando vais fotografar com eles, já vão chateados, porque tu tens uma mania boa, na minha opinião, que é ficar muito tempo parado a fazer a mesma coisa e estar ali à volta do mesmo sujeito, e acho que era interessante se nós tivéssemos tempo para falar um bocadinho sobre isto, mas se calhar fica para outra vez, porque eu acho isso muito interessante. E acho que tu deves ter muita coisa para contar e deves ganhar muito com isso. Depois, também queria abordar aquele tema que até falámos aqui um bocadinho antes, mas não vamos ter tempo, que é da importância relativa dos animais. Portanto, a jornada vai falar aqui do pato. Quer dizer, um pato não tem hipótese nenhuma contra o mel azul ou um ratinho do campo contra o fofice do lince. Não dá, não é? Sim. Portanto, esse tema também nos dava aqui pano para mangas, mas eu acho que o tema que eu te vou perguntar é o seguinte. Uma das razões porque tu és o meu fotógrafo de natureza favorito é porque eu acho que tu conseguias fazer uma apresentação para uma plateia de pessoas que não gostam de animais, ponto. Ou seja, a tua fotografia é tão brilhante e é tão esteticamente interessante que mesmo uma pessoa que não gosta tanto de animais, como por exemplo eu ou o Nuno, não é que nós não gostemos de animais, mas não é esse o nosso meio, tu consegues cativar-nos porque as tuas fotografias são fabulosas em termos estéticos e em termos da fotografia em si. E tu falaste um bocadinho ali em resposta ao Carlos, à pergunta do Carlos, excelente, que agora, a partir de agora, estavas um bocadinho mais predisposto a contar as tuas histórias. E a minha pergunta para ti é: como é que tu vais contar essas histórias sem deixar de ser o meu fotógrafo de natureza favorito? Ou seja, onde é que a fotografia, como é que a fotografia pura e dura, que tu fazes tão bem, vai manter-se tão boa quando tu vais ter que contar histórias que a maior parte da vez não tem nada a ver com fotografia? Sim, aliás, eu vou já responder às 3 perguntas muito rapidamente, se bem me recordo. A primeira é a verdade, eu gosto de ficar muito tempo parado no mesmo sítio, tem a ver com o processo criativo. Uma das técnicas de treinar a criatividade é ficar parado muito tempo num sítio pouco estimulante e obrigar-nos a estar num sítio pouco estimulante. Isso obriga-nos a observar com mais acutilância e de alguma forma procurar ângulos e perspectivas, formas por aí fora que de alguma forma justifiquem uma boa foto. E eu prefiro muitas vezes explorar apenas um sujeito durante uma manhã ou uma tarde e tentar tirar o máximo dessa perspectiva. É por isso que eu gosto de ficar muito tempo parado no mesmo sítio a fotografar uma única coisa. Tem a ver com essa perspectiva. Do meu processo criativo haverá outras. A segunda pergunta já me esqueci, por isso está respondida. A terceira. Sim, primeira, para já que eu quero já desiludir, porque eu não tenho qualquer perspectiva de continuar a ser o teu fotógrafo favorito. Agradeço-te imenso, muito obrigado, mas eu no fundo quero continuar a ser a tirar gozo da fotografia, no fundo é isso. Obviamente que o facto de contar histórias limita-me se calhar no número de fotografias e de espécies que eu posso retratar. Eu não sei se é aí que queres chegar, mas eu acho que aquilo que falaste, e só para dar aqui uma chega,
O facto de contar histórias é muito importante salvar que eu não posso deturpar aquilo que é a realidade da natureza. Isso é muito importante. Temos que ser rigorosos com aquilo que é... A história não pode ser ficcionada, tem que ser exatamente aquilo que se passa. Mas percebi que é mais fácil chegar a maior parte das pessoas que não têm a ligação com a natureza, como falaste muito bem. Eu, por exemplo, consigo, se calhar com algumas imagens e com 4 ou 5 palavras, convencer uma pessoa que gosta de natureza e tem ligação com a natureza, e se calhar a maior parte das pessoas que aqui estão, ter uma perspectiva ligada à conservação. Mas aquelas pessoas que não têm, que não fazem por isso e não têm essa perspectiva, é mais difícil chegar até elas. Por isso, a mensagem é fundamental. Nesse aspecto, eu estou muito focado nessa perspectiva de trabalhar para as pessoas que não têm a perspectiva da conservação e da preservação como sendo uma das coisas principais do seu dia-a-dia, não é? E nós temos, cara, todos essa perspectiva e essa ideia, mas há muitas pessoas aqui, por exemplo, em Porto Alegre, nos meios mais rurais, com perspectivas muito conservadoras e que convém desbloquear algumas dessas ideias. E eu costumo dizer que a melhor forma de convencer as pessoas a conservar não é ir contra elas. Existe cada vez mais essa ideia de que polos muito afastados, em que se não pensas como eu, estás contra mim. E isto é muito errado naquilo que é conservação. Por exemplo, falo muitas vezes com caçadores, uma parte das pessoas que estão ligadas à conservação, fotógrafos, detestam caçadores, e eu tenho que me colocar-me na posição deles porque muitas vezes é uma questão cultural. Eles cresceram, os avós ensinaram-lhes a caçar, os pais ensinaram-lhes a caçar, é uma questão muito cultural, está muito enraizada. E às vezes é importante colocarmos na perspectiva daquela pessoa e perceber o que é que se passou na educação daquela pessoa para chegar a esta perspectiva. E a pouco, e com algumas histórias, com algumas imagens, com uma forma de comunicar muito específica, tentar chegar a essas pessoas, não é só essa pessoa, a esse tipo de pessoas, de alguma forma, e a pouco ir transformando as ideias que as pessoas têm sobre as espécies. Eu já consegui a pouco, e se todos nós fizermos um bocadinho disto, vamos alterando as mentalidades. Nas escolas é fácil, porque as crianças estão muito abertas a este tipo este espírito, mas as pessoas mais velhas são mais conservadoras, é difícil. Por exemplo, em relação às víboras. Víbora encontrada aqui por qualquer pessoa é víbora morta, não é? Aqui à volta. Eu já falei com algumas pessoas e é curioso que as pessoas agora já não as matam e chamam-me para eu ir pescá-las e para tirá-las do jardim. Eu aproveito para fotografar e acabo por libertar em zonas que não fazem mal. Mas tem a ver com a mensagem, com o que se passa. Eu acho que, não sei se a minha resposta foi um bocado confusa, não tenho a certeza de responder à tua pergunta. A minha pergunta... Eu agora, por acaso, ia-te interromper mesmo. Sim. E também não quero estender muito para dar ainda a voz a algumas pessoas que querem falar. Mas tem um pouco a ver com o que estavas a dizer agora no final, que era, tu já estavas a falar das pessoas aí da tua terra e da parte da vibra e isso tudo. Bom, não parecendo um bocadinho presunçoso, nem querer pronto, estar aqui a tecer comentários sobre o público em geral, essas pessoas não interessam a fotografia, percebes? E a mim interessa-me a fotografia pela fotografia, e era isso. Mas interessa. Não te vou questionar, mas vou lançar-te um repto e um pedido que é para não deixares de fazer fotografia porque tens que passar uma mensagem de conservação. Era isso que eu gostava que tu fizesse. Eu sei que tu és capaz, mas... Sim, eu agradeço. Não vou deixar de fazer. Efetivamente estou focado nesta perspectiva, mas não vou deixar de o fazer. Eu acho que funciona. Eu percebo que a perspectiva, muitas vezes, do consumo da imagem, da fotografia em Portugal está limitada a um conjunto de pessoas muito pequeno, mas às vezes as pessoas que estão a consumir fotografia, imagem e vídeo, cada vez mais, e a mensagem vai passando a pouco e pouco. Não transforma as pessoas de um dia para o outro. Mas passa, a mensagem vai passando, por exemplo, que as escolas, eu vou falando com as crianças e acontece-me com muita frequência, mais do que possam imaginar, os pais a ligarem-me ou mandarem mensagens no fim de semana a dizer-me o que é que tu me arranjaste, agora passei a tarde à procura de um bilharuca aqui na zona industrial, disseste que havia aqui e estou farto disto, tens que parar de fazer essas coisas, agora quer comprar um guia para ver as aves, ou então as lagartixas têm que ser identificadas, quer dizer... vai passando, eu acho que vai passando de pouco em pouco. É óbvio que se calhar o impacto que eu tenho
é pequeno, não tenho a presunção de chegar a um grande público, mas aquela história de se conseguires mudar o teu jardim, não precisas mudar o mundo, mas se todos mudarmos o nosso jardim, conseguimos chegar a algum lado. É um bocadinho esta lógica, eu faço um bocadinho nessa lógica, mas fica descansado que eu vou continuar a trabalhar e agradeço muito as tuas palavras, sabes que eu também admiro muito e muito mesmo o teu trabalho, pela tua capacidade e pelo teu sentido estético que eu invejo também. Um abraço para ti, Luís, e obrigado. Obrigado. Fica mais perguntas aí. Temos uma pergunta do António Caiado. Eu também conheço, queria ouvi-lo, amigo António Caiado. Olá, Ricardo. Boa noite. Olá, António, tudo bem? Prazer, pá. Um abraço. Rever-te, apesar de ser à distância. É verdade. Sei que estás bem e isso importa-me também. Importa saber que estás bem. Ótimo. Olha, obviamente não vale a pena estar a repetir o que já foi dito pelos outros participantes. Pá, tens um trabalho 5 estrelas e, de facto, tenho constatado que a evolução tem sido notável. Pá. Obrigado, acho que António. vais ficar por aí. Olha, tinha, para não perder mais tempo, 2 questões para te colocar. Uma delas, pergunta desde já, porque foi de certa forma abordada aí, apesar de teres falado basicamente no relacionamento com a comunidade, mas penso também é muito importante termos algo a dizer sobre o nosso comportamento enquanto fotógrafos ou captadores de imagens na natureza. Eu tenho, pronto, para além de registar imagens, sou sobretudo um amante da natureza, pai, da vida selvagem, e preocupa-me efetivamente preocupa-me acima de tudo o bem-estar dos animais. E como sabes, nem toda a gente tem essa preocupação. Portanto, muitas vezes vai-se à procura do melhor registro, do melhor boneco, e não importa como, às vezes, claro, cometem-se verdadeiras atrocidades para se tentar essa imagem. Essa era a primeira. Portanto, queria ouvir a tua opinião sobre isto, okay, e sobre o que devemos fazer para evitar que situações de... Sim. A outra questão, de facto, tem a ver com a tua possibilidade de atingires mais público. Obviamente que a fotografia já te permite alguma coisa, mas se calhar, de facto, evoluires ou fazeres um trabalho paralelo ao nível do vídeo, se calhar conseguirias atingir muito mais gente. Obviamente estamos a falar de televisão, estamos a falar de internet, que hoje em dia chegam com relativa facilidade a uma população, portanto é um público muito maior do que apenas as fotos, não é? Sim. Obrigado, António, para a tua questão. Primeiro, não sei se recordam do nome da apresentação. A apresentação é da técnica à estética, da estética à história, mas há uma apresentação um bocadinho mais longa, normalmente dou informações, que é da técnica à estética, da estética à ética, precisamente pela questão que falaste, e é muito curioso, porque é uma componente muito importante do nosso trabalho. Obviamente que eu não ia falar aqui, porque senão isso se tornar muito moroso, a interpretação, mas a questão da ética é fundamental. É natural que, principalmente quando estamos a começar e não conhecemos todas as espécies que estamos a fotografar, e há pessoas que cometem erros quase por desconhecimento. Há outros que não, há outros que o fazem de forma quase, sabem que estão a prejudicar a espécie, e esses preocupam mais a forma como se aproximam, como fazem as fotografias, a forma como trabalham muitas vezes. E uma das questões que eu agora fiquei sem uma luz, está boa a luz? Ok. Desculpa. Uma das coisas que se fala muito, por exemplo, na fotografia de anfíbios e répteis, a forma como muitas vezes as fotografias são conseguidas, eu faço sempre questão de clarificar a forma como eu faço as minhas imagens, e que os animais não são sujeitos a qualquer tipo de tratamento, que, como muitas vezes as pessoas falam, que os animais são colocados em gelo e para baixar o metabolismo. Sou completamente contra isso. Há técnicas simples. Eu costumo utilizar, por exemplo, cobras. Faço fotografar cobras. Um copo ou um vaso, depende do tamanho da cobra, com um pequeno orifício na base, e basta encontrar uma cobra e colocar um vaso à frente dela, ela vai se esconder, porque é um sítio escuro, vai se esconder e vai se enroscar debaixo deste copo ou deste vaso. Depois é esperar 2-3 minutos até ela acalmar.
puxar o copo ou puxar o vaso e ela vai estar debaixo do vaso tranquila, na maior parte das vezes, e vai se deixar fotografar. Existem técnicas para todas as espécies que não, sem serem prejudiciais à espécie. É muito importante essa questão. Obrigado por teres colocado, António, porque é muito importante fazer referência a isso. Em relação às aves, por exemplo, a questão mais sensível acho que tem a ver com os ninhos. Eu particularmente não gosto de fotografia de ninhos. Acho que do ponto de vista estético não traz nada de novo. Obviamente, do ponto de vista documental, se tiver que fazer, terei todo o cuidado em fazer. Acho que não tenho esse hábito. Por exemplo, o sardão, é normal fotografar os ninhos da cegonha, mas estamos num local que elas estão completamente habituadas. Eu acho que nesse aspecto, por exemplo, é um sítio que não queria quase nenhum impacto fotografar as cegonhas no ninho ali no sardão. E temos que também saber relativizar, porque muitas vezes as pessoas falam sem saber. Há espécies e espécies, há sítios e sítios, e temos que saber realmente quando estamos a dar o passo a mais do que devíamos dar. Por exemplo, há espécies que são... Por exemplo, o lince ibérico agora, que eu fotografei há pouco tempo, aliás que eu mostrei a ONA, tem as crias a 40 metros de a casa do caçador que vive lá todos os dias. Vive lá todos os dias, o caçador, a casa do gestor de caça, digamos assim. Vive lá. A 40 metros noutra direção tem um canil com cerca de 40 cães de caça. Ou seja, qualquer pessoa pensava, uma espécie tão sensível como o lince, o que é que lhe deu para fazer ali e criar ali? A presença humana, muitas vezes, para os animais é um fator de segurança também, não é? Eu estou a dar este exemplo, mas nem sempre é o que acontece. Mas é preciso saber o que é que se está a fazer e que impacto é que se está a ter, obviamente, e eu tenho sempre isso presente, obviamente, mas acho que até neste momento, com o meu trabalho, com a maneira como eu faço, sinto que não tenho qualquer impacto. Muitas vezes, aliás, estou no campo e penso, ok, será que estou a criar algum impacto para esta espécie? Mas depois olha à minha volta, é o barco a passar, é a moto d'água, é a moto 4 na margem, é o pescador. Obviamente que poderá haver alguma influência da minha parte, mas é completamente residual comparativamente com aquilo que é a pressão humana que hoje todas as pessoas nas mais diversas atividades têm com a natureza. É preciso também ter essa noção para não sermos também demasiado fundamentalistas nessa análise, não é? Temos que saber o que é que devemos fazer, mas não devemos ser fundamentalistas. O vídeo, respondendo rapidamente, sim, é uma das ferramentas que eu estou a utilizar cada vez mais para contar as histórias. Sei que a fotografia é um conteúdo completamente diferente daquilo que é o vídeo, apesar de nós termos a tendência natural de misturar as coisas. O vídeo tem uma forma diferente de transportar a mensagem do que tem a fotografia. E devem ser utilizados em momentos diferentes e, se calhar, com resultados diferentes também, naquilo que é o seu intuito. Por isso, mas sim, estou a apostar também mais no vídeo, com pequenos samples, que de alguma forma, daqui a amanhã, me podem ajudar a construir mais do que pequenos vídeos como mostrei aqui. Okay, obrigado, António, pela tua participação. Obrigado, Ricardo. Bom, vamos então avançar mesmo para a última pergunta. Ricardo Salvo, peço que atives o teu micro e que também sejas breve na tua questão, porque já estamos a passar da hora. E bem-vindo também, Ricardo Salvo. Obrigado, Nuno. Vou tentar ser breve. Ricardo, obrigado pela tua... Olá, Ricardo. Estás bom. Obrigado pela tua apresentação. Falaste há pouco na questão da importância da comunicação e corrijo-me se eu estiver errado, o teu estilo de fotografia, o estilo de fotografia de fotógrafos como tu, são mais vocacionados muitas vezes para imprensa, ou por outra, têm mais cabimento em imprensa do que fotografias apenas artísticas ou muitas vezes de paisagem. E a questão que eu te coloco, em Portugal, parece-me, mais uma vez, corrijo-me se eu estiver errado, parece-me que há, de facto, poucas publicações e acaba sempre tudo, se calhar, na National Geographic. A pergunta que eu te faço é, como é que tu tentas divulgar o teu trabalho, se tentas divulgar com a imprensa, se procuras essa divulgação e se fazes esse exercício de procura de divulgação à imprensa também no estrangeiro? Olha, eu acho que a primeira parte da tua intervenção, antes de mais, obrigado, Ricardo, e é sempre um gosto de ver-te, e obrigado pela tua intervenção. A primeira parte da intervenção leva-nos a um assunto que nos levaria a que o Nuno Luís prolongasse isto até à minuto e meia, mas tem a ver com o facto de haver muito esta ideia de que
catalogar os fotógrafos como sendo artísticos ou documentais. Isto é um erro. Isto é um erro do ponto de vista daquilo que é a criação de conteúdo, na minha maneira de ver. É obviamente que há fotógrafos que estão muito mais confortáveis com a parte artística, há fotógrafos que estão muito mais confortáveis com a parte documental. Eu acho que nesta vertente que eu estou a tentar enverdar um bocadinho nesta narrativa, são necessárias as duas vertentes, ou seja, não coloco de parte nenhuma do estilo de fotografia. A parte documental pode-nos ajudar a contar parte da história um bocadinho mais relacionada com a biologia da espécie, e há partes muito interessantes. A parte artística provavelmente tem mais conteúdo estético, não é linear, mas do ponto de vista estético pode ser uma foto mais impactante, e as duas combinadas, eu penso que ao longo da minha apresentação podem ver que muitas das imagens são mais documentais, outras imagens são mais artísticas, mas combinadas podem nos levar a tal narrativa mais rica, com mais conteúdo, que ajudou a contar a história. Sim, é verdade que ao ponto de vista daquilo que é a fotografia e o tipo de fotografia que faço particularmente, está mais direcionado para a imprensa, não é? No fundo, e acaba por ser National Geographic o expoente máximo daquilo que é a divulgação, mas não só, há outras publicações mais pequenas, direcionadas para públicos mais específicos. Eu falei, por exemplo, da Pardela, que é uma revista de conservação da SPE, e que de alguma forma não é uma revista conhecida pela sua qualidade das fotografias, mas gosto de colaborar com ela também porque tem a vertente da conservação e da preservação, que é um dos meus objetivos. Esta lógica de que eu faço fotografia, as pessoas não têm que todas fotografar para conservar. Isto também às vezes é um clichê, que é ok, para que é que faz a tua fotografia? Para dar a conhecer as espécies, isto é normal, não é um clichê, é para dar a conhecer as espécies e de alguma forma ajudar na conservação. Mas muitas dessas pessoas não fazem isso, porque às vezes colocam imagens sem legenda ou nem sequer conhecem a espécie. Não é linear que a pessoa, só por partilhar uma foto, esteja a contribuir para a conservação. E essa perspectiva interessa-me bastante. Muito daquilo também que é aquilo que eu consumo. Gosto muito de ver, comprar livros, de consumir fotografia de alguns fotógrafos que eu admiro bastante, e alguns deles têm a vertente mais artística e outros têm a vertente mais documental, e apaixona-me, por exemplo, ver uma apresentação com imagens mais viradas para a estética, gosto bastante, mas, por exemplo, ver, por exemplo, no Simples viu a Angel Fitor a falar de construir uma narrativa extraordinária. Por exemplo, o Jaime Culebras, o espanhol, ganhou o prémio de fotógrafo conservacionista da iPhone em Espanha, e que eu assisti uma apresentação em Barcelona fantástica. A maior parte das fotografias eram documentais, mas a forma como ele constrói a narrativa à volta daquelas imagens, como ele ilustra essa narrativa, terminas inspirado, emocionado. E isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença, porque isso pode transformar. Se conseguires transformar as pessoas com as pequenas apresentações, com pequenas imagens, com pequenas histórias. Eu nem sempre, por exemplo, nas redes sociais, coloco as minhas fotos com grandes textos, porque a maior parte das pessoas nem sequer leem, mas às vezes sinto necessidade de contar a história. E sinto que muitas das vezes, se for bem contada, consigo atingir mais as pessoas, porque as pessoas não vão, para além de verem a imagem, aquelas que vão ler o texto, que às vezes a maior parte delas não lê, mas aquelas que vão ler o texto, normalmente recebo mais feedback dessas pessoas. Li o texto, já tinha visto a imagem, li o texto, e adorei a ideia, não fazia ideia disto sequer, e depois fui pesquisar e achei curioso. São esses pequenos gestos, essas pequenas coisas que podem transformar as pessoas e inspirá-las a ter uma ideia diferente sobre aquilo que é a natureza. Ok, obrigado, Ricardo Salvo, pela tua participação. Ricardo Lourenço, agradecer-te mais uma vez teres aceito o nosso convite e teres também partilhado connosco as tuas histórias, as tuas imagens. Penso que foi gratificante para todos nós. Relembrar que as nossas tertúlias voltam daqui a um mês, portanto, na última segunda-feira do mês, e nessa altura teremos uma convidada, fotógrafa, a Ana Abrão. Até lá. Cuidem-se, protejam-se e, para quem for o caso, boas férias. Ricardo, forte abraço. Obrigado a todos mais uma vez. Um abraço para vocês. Tudo bom. Tchau, com licença. Obrigado. Obrigado a todos.